no ar. Bom dia, pessoas. Oi, gente. Momento Dimensão aqui. Eu sou Carlos Alberto Saad, do Dimensão. Fabiana de Tomás, tá aqui embaixo. Só tá no escrito, Facebook né? Tem, né? No Instagram não tem. No Instagram não tem, mas eu sou o Carlos. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento Dimensão, que é aquele momento da sua semana onde toca a campainha. Você faz Bem, a hora que algo. começa a tocar a campainha, vai ficar esperando. Deve ser os nossos filhos. Eita, você acha esse horário? Bem, vai ficar esperando nossos filhos. De qualquer maneira... Eu vou até lá. Hã? Eu vou até lá. Vai até lá? Vou. Então tá bom. Eu vou até lá. Vamos começar a semana... Continua aí que eu já venho, gente. Vamos começar a semana exatamente abrindo e tocando campainha com coisas inusitadas que normalmente acontecem a não se esperando, né? De qualquer maneira, é muito legal estar aqui com você. Inclusive, para mim, essa semana foi uma semana meio complicada. O áudio tá legal? Se o áudio tá bem, me avisa aí, o pessoal do Insta e do Face, se tá tudo ok no áudio, que o meu retorno tá muito legal, tá bem, mas eu não sei daí. Legal, bom dia. A Dirce está na Austrália. A Dirce da Austrália tá ok. Yes, ótimo. Muito bem, essa semana foi uma semana, essa que passou, retrasada, foi uma semana realmente um pouco complicada, né? Mas está dentro daquilo que nós falamos dentro dos treinamentos, aproveite a vida. E foi uma semana de despedida, né? Meu pai faleceu na terça-feira passada, semana passada, né? É. Nossa, já faz uma semana. Então, assim, e o importante é poder estar bem e viver bem enquanto a pessoa está do lado, né? Consegui conviver com meu pai 58 anos. E é muito legal, e você vai falar, poxa vida, mas claro, tem a tristeza. Mas o bacana é que não faltou aquele momento, deixei de falar isso. Não. A tristeza, o choro é das saudades da pessoa que parte. Isso é normal. E é gostoso quando nós temos uma vida assim, né, Fá? Quem era? Nossos filhos. Uhum. É? Nossa filha. Isso é a hora de nossa filha chegar? Bem, tudo bem. Tem uma gata atrás de mim, agora que eu vi. Bom, e quando a gente fala de despedida, quando você tem bons relacionamentos, essas despedidas são boas. Agora, aqueles relacionamentos que ficam coisas para trás, relacionamentos que não são bem esclarecidos, em que você tem culpa ou qualquer outra coisa do gênero, tá difícil hoje, hein, gente? Vocês estão percebendo, né? Que a família está causante. Mamãe ligando. Causando. Para saber se a filha chegou. Mas isso é muito legal, porque, como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo, e a gente está aqui ao vivo para você, e essas coisas acontecem no dia a dia, os imprevistos acontecem no dia a dia, né? Os imprevistos acontecem no dia a dia, e eu vou ligar para ela aqui ao vivo, porque senão ela vai ficar atormentando. Então vamos lá. Eu vou falar assim, mãe, olha, você está na live, junto com a Mia. Enquanto isso, você vai conversando sobre... Nós vamos falar de relacionamentos. É importante que essas coisas aconteçam. Inclusive, Mas a gente está na live. Você quer saber se a luz já chegou? Manda um abraço para todos. Já. Põe no Viva Voz e fala, um abraço, pessoal. Tá, beijo. Não vai pôr? Agora não quer, né? Beleza. Então, assim, mas é bom porque nós vamos falar hoje de algo muito complicado, muito forte, que são relacionamentos abusivos, né? E nós tratamos de relacionamento... Aliás, é uma das coisas que a gente mais bate na tecla em todos os treinamentos, é relacionamento. Claro. Porque relacionamento não é só você com o outro. Para ele acontecer com o outro, primeiro ele acontece com você. E quando ele está errado com você, você permite que o outro haja de forma inadequada, que te magoe, que tenha, assim, comportamentos que te expõem, que te lesam, que te desrespeitam, por N motivos. Agora ela entrou lá para assistir a gente, ó. Seja bem-vinda, Cida. Ou seja, os relacionamentos são a base do ser humano. Porque nos relacionamentos é que nós somos seres sociais. Precisamos nos relacionar. Uma das maiores reclamações que a gente tem é a solidão. As pessoas se sentem solitárias. E isso é muito dolorido. Uhum. Então a gente precisa se relacionar. Agora, se relacionar... Tem N maneiras. Tem maneiras saudáveis e maneiras extremamente prejudiciais, que lesam mesmo, lesam o emocional, lesam a alma. E a gente não vai falar aqui de relacionamento abusivo
com maus tratos físicos, não. A gente vai falar de relacionamentos abusivos com palavras, gestos e ações, exposições, coisas que eu tenho ouvido muitas pessoas reclamarem, principalmente no mundo corporativo. Uma das coisas que eu bato muito, eu particularmente bato muito, se eu ligar o ar, o ventilador... Não, fica barulho, eu sei. Então, vamos ficar com calor. É abusivo fisicamente esse calor, o que eu posso fazer? Então, assim, uma das coisas que eu comento muito e aprendi isso, que o importante é que nós só damos aquilo que temos. Nós só podemos doar ou passar para o outro aquilo que temos. Então, se nós não nos respeitamos, se nós não nos aceitamos, se nós não nos amamos, nós não temos como exigir que o outro nos respeite, que o outro nos aceite ou que o outro nos ame. Inclusive da maneira que nós queremos. Agora, claro que existem diversos relacionamentos, principalmente quando você fala nessa parte de palavras, de ações, como, por exemplo, a chantagem. Existe, sabe, o estar por cima, o estar por baixo, inclusive esse negócio... E as pessoas não sabem que esse tipo de relacionamento que acontece na sua família, com o seu chefe, são relacionamentos abusivos. Não Elas não têm ideia de que são relacionamentos abusivos e que isso a longo prazo vai te gerar um monte de problemas, tanto físicos quanto emocionais. A internet travou por algum motivo no Face. Tá dando uma travada, deixa eu só ver como é que tá aqui. Vai falando que eu só vou ver como tá aqui a... As pessoas não sabem disso. Então levam... mas meu pai sempre me tratou assim. Meu marido sempre falou assim comigo. Meu chefe sempre foi desse jeito. E vai tolerando um monte de coisas e não entende que aquilo é um comportamento abusivo, que esse comportamento te lesa, te machuca, te prejudica. E que você não precisa ter esse tipo de relacionamento. Às vezes, eu acho até engraçado que às vezes para alguns clientes eu falo assim... Mas muda você da sua atitude. Mude você a sua atitude, a sua maneira de entrar na relação. Mude você a maneira de se comunicar. E às vezes, com uma única perguntinha no relacionamento, você transforma a maneira como o outro olha para você, como o outro te respeita. Mas mesmo... É impressionante. Às vezes a pessoa nem se dá conta de que ela está fazendo isso. Você pode fazer, às vezes, até a mesma pergunta, se você mudar o tom. O jeito de fazer a mesma pergunta muda todo um cenário. Inclusive, por isso nós batemos muito em comunicação, a pessoa saber se comunicar consigo e saber se comunicar com o outro. Porque, sim, assim, a comunicação machuca, principalmente quando ela é negativa, quando nós não sabemos. E tem pessoas que... Eu achei que foi um comportamento abusivo seu. Algumas pessoas são criadas no grito, pessoas são criadas na chantagem, outras são criadas no silêncio, na autoridade, no autoritarismo, na realidade. E quando crescem, o adulto ele faz a mesma coisa que aprendeu no passado. Quantas vezes nós escutamos já e vimos isso? Jamais vou ser igual ao meu pai, jamais vou ser igual à minha mãe. E acontece muitas vezes a pessoa ser pior. E não se dá conta que está sendo pior, igual ou pior. Mas é porque aprendeu. E é importante desaprender. É importante, né, tirar desprogramar isso que está. Mas primeiro a pessoa precisa ter consciência. Primeiro ela precisa ter consciência dela mesma. O quanto aquilo está doendo e se aquilo é realmente necessário e essencial na vida dela. Porque a primeira pergunta que eu faço é: você precisa viver isso neste momento? Preciso. Por exemplo, do trabalho. Não, eu preciso do dinheiro, eu preciso trabalhar. Ok. Aí a gente cria um caminho para aquela pessoa entender o que o outro faz que a magoa, que a machuca, que a lesa. E muitas vezes o outro fala A e você interpreta B, C, D e aquilo te machuca. E quando você muda a maneira de você interpretar o que o outro está dizendo, quando você não se incomoda mais com aquela maneira de ser do outro, para de te machucar. Isso é uma das coisas. A gente ressignifica a maneira como você interpreta o que o outro está te entregando. Porque a maior parte das pessoas falam assim: não, mas o outro tem que mudar. Ele tem que parar de falar desse jeito, tem que falar mais manso, tem que me dar feedback positivo, só dá feedback negativo, não aprova o meu trabalho, não gosta do que eu faço, não me faz um elogio, tô sempre feia, tô sempre feio, nunca me trata bem, me chama de incompetente. Primeira coisa, faz tudo isso porque você permite. E ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite.
E segunda coisa, se aquilo te machuca, te lesa. Se você interpreta como algo que te machuca, se aquilo não faz diferença na sua vida, pode falar o que quiser, pode xingar de tudo quanto é nome que você não vai nem ligar, porque emocionalmente você está blindado, blindada, você está protegido, entendendo o seu valor, entendendo aquilo que é importante e a sua importância no mundo e para si. Então, deixa falar, coitado. Aí você fala assim, coitado, né? E o legal disso é, por exemplo, vamos dar outra hipótese, quando a gente fala de comunicação, compreender o outro como o outro é. Por exemplo, eu aprendi a ter filtros. Eu casei com a Fabiana hoje, ela aprendeu isso um pouco no começo, tipo, você tem que ser um pouco mais crítica. E eu convivo com pessoas que normalmente estão se expressam de uma maneira um pouco mais agressiva, mas eles não são agressivos. Aprenderam a ser assim. É o jeito deles. Então eu crio filtros. Carlos, você tem que... Quando eu ouço Carlos, você tem que... Eu transformo aqui dentro em eu preciso, ou de repente pode ser que eu faça. Para mim que... Claro, eu vou transformando, eu aprendi a colocar filtros e através do meu exemplo as pessoas também vão mudando, vão sendo um pouco mais delicadas, vão sendo menos agressivas e com o tempo vai se formando algo nesse sentido. Mas claro, sem o autoconhecimento a pessoa nem sabe de onde dar o start. E isso é importante, então não só... Primeiro, se eu não tenho isso, por exemplo, vamos lá, você vai me chamar de careca. Eu sei que eu tenho uma careca aqui atrás. Tá vendo aqui? Dá pra ver? Dá pra ver aí? Dá pra ver a careca? Dá pra ver. Eu tenho uma careca aqui atrás. Só que de frente eu não me vejo. Você tá me vendo careca aqui? Não. Eu olho pro espelho todo dia. Você vai me chamar de careca? Pra mim isso não faz parte da minha crença de ser careca, porque eu não me vejo. Não faz parte da minha autoimagem. Então você vai falar, ô careca, isso não me machuca. Porque eu não tenho isso, mais ou menos o que você acabou de dizer. Quando nós estamos bem internamente, aquilo que vem de fora não nos altera. Ou mesmo quando nós nos aceitamos. Ah, Carlos, você é gordo. Sou, eu mesmo falo. Então, assim, isso não me machuca, porque eu não tenho isso interno. Quando você está andando na rua, alguém vira para você e fala assim, nossa, você é feio. Eu nunca vi na vida que diferença faz falar que eu sou feio ou não. Para mim não faz diferença nenhuma. Ou então, nossa, seu cabelo tá com uma cor esquisita. Bom ou ruim? E... Para quem? Agora, normalmente esses relacionamentos abusivos são com pessoas próximas. Sim, pessoas que você claro. tem que conviver todo dia, seja no trabalho, seja na família. Com pessoas distantes, acaba levando um tapa na orelha. Não tem... Ou não, tem gente que corre o risco, gente, corre o eu tô risco. achando engraçado que eu tô as duas mãozinhas no meu olho aqui no Instagram. Vocês estão me vendo com as mãozinhas no Instagram? Eu já te falei, que ficar de lado no Instagram, a mãozinha... Eu tenho que ficar aqui assim. Fica abraçadinha, pronto, assim fica melhor. Não, tá muito calmo. É assim? É abusivo isso, hein? Enfim, a ideia que eu tenho tido muitas pessoas conversando, principalmente sobre a questão do trabalho, né? Do chefe humilhar, do chefe dar feedback negativo na frente de todo mundo. Você está falando bem claro, chefe, não é líder. Do gritar, então, estou falando isso mesmo. Do gritar na frente de todo mundo e colocar em uma situação humilhante. Volto, ninguém te coloca na posição que você não permite, né? Existe um limite que quem coloca somos nós. Ah, mas ele pode me demitir. Aí a gente coloca na balança. Você coloca na balança. Ok, ele pode te demitir, mas você vai aguentar isso? Até quando você vai aguentar isso? Até quando dá para aguentar esse tipo de comportamento? Ou o que você pode fazer, uma estratégia... E o que você pode fazer diferente? Até mesmo para mudar de lugar. Não, e para mudar o outro, porque como ele... Claro. Quando você fala A, o outro sabe que você responde B. Não, o outro fala B, ele sabe que você responde C. E aí vira uma confusão, porque quando ele fala B e você responde Z, ele fala, opa, e agora o que eu faço? Ele precisa mudar, porque ele não está tendo mais a resposta que ele tinha antes. Ele não está tendo mais o resultado que aquele comportamento agressivo, aquele comportamento que humilha, aquele comportamento gera o mesmo resultado. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar não. Não, são mudanças, é verdade. Você muda a estratégia. A pessoa que está acostumada naquela mesma estratégia, ela fica inicialmente meio perdida. Por exemplo, tem uma coisa que eu aprendi, acho que foi uma das primeiras coisas que o Gilberto Cury colocou, assim, um bate-papo, uma das maneiras de mudar aquela, principalmente almoço de família grande, sabe, que é uma bagunça, briga, tudo. Alguém joga uma faísca e explode, não pega fogo, explode.
Muitas vezes é só mudar a pessoa de lugar, tem aquelas pessoas que têm lugar marcado. Você muda, só a mudança Sim. nesta parte geográfica, você saiu de um lugar e pôs a pessoa em outro, só essa pequena estratégia já faz com que, pelo menos, diminua as discussões, ou até termine. Porque você tirou a pessoa daquela zona de conforto, daquele lugar acostumado, daquela maneira de estar. Então, assim, mudanças, né, são mudanças internas. Isso pode ser feito numa sala de reunião do trabalho, isso pode ser feito com a mudança de um escritório, isso pode ser feito de diversas maneiras, mas Claro. não queira que as pessoas mudem porque você se sentiu triste, você se sentiu magoado, ou você... As pessoas não mudam por você. Elas mudam por elas mesmas. Você não muda pelo outro. E se muda pelo outro... Ah, doida. E se muda pelo outro, não é uma mudança verdadeira e nem duradoura. Sim, É quando você fala assim, vem a principalmente cobrança, no casal, né? Vem a cobrança. Ah, tá bom, eu vou ceder isso, vou ceder. Ah, mas aquilo que você me prometeu, você não me entregou. Então, a mudança ela precisa ser para você. O outro precisa mudar para ele. Quando você gera uma mudança de comportamento, de pensamento, fisicamente você gera uma mudança, você obriga o outro a olhar para aquela situação de uma maneira diferente. E aí, para ele se adequar, ele gera uma mudança para ele e não para você. Isso é mudança efetiva. Mas aí vai exatamente da pessoa buscar. Principalmente você que está nos escutando, que tem filhos pequenos. Uhum. É muito importante a pessoa começar a perceber o quanto, muitas vezes, olha, um olhar já é suficiente para mudar um futuro de uma criança, de mudar, de começar a bloquear a busca da tal da felicidade. Quantos pais têm comportamentos abusivos com o seu filho? Nossa, e nem muito, tem ideia de que está tendo. Muito, e não é ser bonzinho, não. Eu vou dar um exemplo. Se você, de repente, você fala para o seu filho, olha como pode ser abusivo. Você fala para o seu filho, se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Aí ele vai testar. Óbvio, a criança testa. Principalmente conhecendo os pais, é cada vez mais. E dependendo da idade, mais ainda. Aí a criança faz, e você ainda fala de novo, se fizer de novo, você vai umas 3 vezes, aí de repente ela continua fazendo e você não faz nada. A criança, ela percebe que o limite dela aumentou. Aí você vai falar, e ela fica esperando aquele resultado a reação que você prometeu. E ela vai aumentando. Você é uma pessoa de confiança, então ela fica esperando que aquilo que você tenha a palavra, que aquilo que você disse que ia acontecer, aconteça. Que se cumpra. Por isso é importante, quando colocar limites adequados. E mais ainda, não falar, se fizer isso, você vai ficar 1 ano de castigo. Calma, é adequado para que a coisa possa acontecer de uma maneira de bons aprendizados. E quando você não põe esse limite, o que ela entende? Poxa vida, muitas delas entendem assim, poxa vida, não me ama porque eu fiz e nem ligou para mim porque eu fiz. Isso pode Foi ser como nada. um desentendimento, sim. E aí vai extrapolando cada vez mais o limite porque colocar limite significa para a criança o seguinte, esta pessoa, este adulto me ama, porque ele quer me preservar, ele quer que eu esteja sobrevivendo, quer que eu seja uma boa pessoa. Para a criança significa isso. E para o adulto também, tá? Uhum. Para o adulto também. Quando você coloca limite na sua relação, quando você diz, olha, daqui não dá para passar mais, quando você não cede ao extremo ao seu parceiro, à sua parceira, dentro do trabalho, você está dizendo para o outro, olha, eu entendo e tô vendo a sua necessidade, só que a sua necessidade acaba quando começa a minha. Não, e é legal assim, voltando só na criança, depois eu vou falar o que eu ia falar agora, existe um pressuposto que é o seguinte, criança sem limite, adolescente agressivo e... Adolescente rebelde. Rebelde, agressivo, e rebelde vai ser agressivo e adulto frustrado. Então, quando colocar limites, coloque limites adequados, não exagere. Tá? Agora, sem espancar, sem nada disso, porque a criança está aprendendo, ela está aprendendo a ser alguém. Depois, lá na frente, ela vai decidir se ela quer ser aquilo que ela aprendeu, ou ser outra pessoa, ou ser qualquer outra coisa que ela queira ser. Fala. E agora, ela tá demais. Agora esqueci o que eu ia falar. Ela tá demais. Ela tá, tô vendo.
deixar ali atrás. Então, assim, isso é uma das coisas muito importantes. Agora, a outra eu esqueci, estava falando, a minha interrompeu, daqui a pouco eu lembro, vai, continua falando aí. Está falando de adultos, né? Da parte de adultos. E uma das coisas que acontece muito, por exemplo, como regra, cada um tem a sua, eu não sei como cada um vive, mas uma das regras que eu e a Fabiana tivemos lá no começo é a não agressão verbal. Então não existe, nós estamos 20 anos casados, eu nunca se escutou, principalmente na frente das crianças, as discussões, mas nunca, nós discutimos, nós debatemos, você não imagina o quanto. Né? Não é? Somos seres humanos, a gente claro, tem crescendo, a gente vai histórias crescendo. diferentes, Agora, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, comportamentos diferentes. Em nenhum momento, para você ter uma ideia, seu burro, ou o que você está falando é besteira, é burrada, seu idiota, não existe isso. Porque é uma pitada agora, essa é a nossa regra, não sei se serve para você, se não servir ótimo, se não servir também tudo bem. A nossa regra de não ofensa. Por quê? Você vai criando com isso, no começo pode ser bonitinho, depois fica abusivo. Sabe, eu vejo casais que se amam, um mandando aquele outro para aquele lugar, ofendendo, chamando a pessoa, sabe, botando a pessoa para baixo de maneiras, de palavras que machucam, né? E claro, então, e a palavra, ela fere. Ela fere... Às vezes, muito mais do que... uma atitude, né? Uma agressão física, sabe por quê? Porque se você faz um corte na pele, você vai lá, tem que ir no médico, tomar uns pontinhos, toma um remédio e você providenciou a cura para aquilo. Quando você faz uma ferida, um corte na sua alma, né, no seu emocional, no seu interior, ninguém te ensina que você tem que procurar um médico, isso também você tem que cuidar daquilo. E o médico é um terapeuta, o médico é um psicólogo, o médico profissional da área, né? É um profissional que vai te ajudar a entender, a compreender aquela ferida e a saná-la, a resolver a ferida. A gente não aprende isso. E é uma coisa que é o meu objetivo, é ensinar as crianças desde pequena a fazer isso, que elas têm que procurar, sim, curar as feridas. Então, a dor emocional, ela é muito maior e mais incrível ainda é que depois ela vira uma dor física e geralmente dores físicas crônicas e dores físicas graves, com difícil cura. Nós temos um gato que está completamente... hoje com atacado, síndrome da rejeição, porque ela está querendo um carinho de qualquer jeito, né? Ela nunca Eu veio acho pra cá. que você tirou o buraquinho dela aqui, ela tá querendo achar um buraquinho, tá achando. Não, você sentou na cadeira dela. Ah, tá. Então ela deve estar meio A rainha da casa. Aí não. Ou seja, Não, se você passa por senão nós vamos sair do ar. Se você passa por um relacionamento abusivo, não importa qual seja com palavras, palavras estúpidas, só você fala assim, mas são só palavras estúpidas. Uma outra coisa, gente, que pode ser um comportamento abusivo que as pessoas não entendem que é. Tira daqui. Vem cá. Cara feia. Sabe aquelas pessoas que qualquer coisa que você fala estão do seu lado de cara feia? Isso pode se tornar um comportamento abusivo. Porque parece que você está sempre desagradando o outro, Você começa a entender que tem que fazer tudo pro outro e aquilo dói em você. Então, mau humor e cara feia também podem se tornar comportamento abusivo. Mas sabe o que é legal, Fá? Assim, eu tive alguns amigos, e um específico, no claro que não vou falar o nome, que ele vivia com a mistura dos lábios para baixo. E a pessoa não tinha ideia que de repente só aquela expressão já era isso que ele está falando. O importante é como a pessoa saber, não sei qual a dica que você pode dar, estou pegando tudo de surpresa aqui, tá? Qual a dica que você pode dar para que a pessoa possa se aperceber de que ela de repente tem esse estigma ou esse tipo de expressão. Porque isso é ruim porque normalmente as pessoas que abusam, elas não percebem que estão fazendo isso. É o jeito elas aprenderem, é o jeito delas serem. E é aquele negócio, pera um pouquinho só. Primeiro prestar atenção no que está acontecendo em volta, perguntar e tal, mas que mais? Fazer com que o outro se enxergue sem você falar para ele, se olha no espelho. Assim, por exemplo, essa expressão, tá tudo bem com você? Aí você fica com a boquinha, tá. Você tá com uma cara de bravo, você tá precisando de alguma coisa? Tá. Não, essa é a minha cara. Então tá bom. Então, faz uma piadinha para fazer um sorriso.
Né? Talvez mostrar delicadamente para a pessoa É com que perguntas. as Isso que você tá pessoas... falando. Usar perguntas. Não é Perguntas o que inteligentes. você pensa. É perguntar para o outro para que o outro responda e você entenda melhor e possa trazer um outro caminho para a pessoa. Isso em todo relacionamento. Relacionamento, qualquer cenário problema de relacionamento é fazer perguntas. Para que você entenda exatamente o que o outro está querendo dizer. Olha, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um cliente, que ela fala assim, porque meu chefe fala que eu não faço nada direito. Aí eu ensinei algumas coisas. Aí, o que eu não fiz hoje que não te agradou? Por exemplo, esse post. Ok, esse post. O que nesse post especificamente não te agradou? A cor dele, só a cor, se eu mudar a cor, fica bom pra você? Fica. Resolvido o problema. E ele fez um caos por causa do post. a pessoa que não sabe se E ela expressar, interpretando né? como se ela fosse uma droga de profissional por causa do post. Mas isso é normal, né? Porque existe a comunicação dos dois lados. Aquele que fala, aquele que interpreta, aquela mensagem que foi enviada e a pessoa... Dos dois jeitos. Ruim já começa. E mais dos dois uma vez no lados. corporativo, assim, se o seu chefe não está feliz com o seu trabalho, você precisa saber com o que ele não está feliz. O que precisa ser mudado. Então me mostra o que não tá bom. Não, nada tá bom. Não. Como nada tá bom? Se nada tivesse bom, já tinha me mandado embora. Alguma coisa tem que estar bom. O que não está bom? O que está te incomodando verdadeiramente? E você faz a pessoa pensar no comportamento dela. Porque às vezes é uma vírgula. Mas ela não sabe olhar só para uma vírgula e falar assim, olha, troca a vírgula de lugar. Porque ela não aprendeu a fazer isso. Eu tô olhando o gato atrás, ele vai... Ela tá demais hoje. Ela vai... Ela quer participar, né? pula, A minha hoje quer ser... Mas ela nunca ficou aqui, essa gata, assim, né? Ela fica de vez em Normalmente são quando, os mas outros. ela já tá demais. Não, mas isso realmente é algo... Por que nós estamos entrando hoje nesse aspecto? Porque nós escutamos muito, tanto, não só relacionamentos amorosos, casais, como na parte profissional, pessoas despencando por nada. Pessoas se traumatizando e traumatizando outras pessoas absolutamente por nada. Quantas quase separações nós acompanhamos, porque... E quantas separações nós acompanhamos por causa disso? O detalhe, apenas aquilo que está sendo dito. E quando entende que era um grãozinho desse tamanho, mas já extrapolou tanto que não tem mais volta. É isso. Não Aí já tem machucou, mais né? volta. Como a gente fala, as palavras e expressões, elas muitas vezes podem machucar mais do que a dor física. Por isso, cuide de você. Relacionamento começa dentro de você. Você se relacionando com você. Porque antes de existir o outro, fora, existe uma imagenzinha, uma experiência que você viveu com aquele outro dentro de você. E o seu relacionamento, o que o outro fala, primeiro gera um relacionamento dentro de você para depois gerar fora. Então, para cuidar de relacionamentos, primeiro comece entendendo como você se relaciona com você. Como você interpreta o que o mundo está te entregando. Para depois você transformar o relacionamento fora. E não espere que o outro mude para melhorar seu relacionamento. Se você está incomodado, é você que precisa fazer algo diferente para ter um novo resultado. Ação. Tome iniciativa. Atitude, para. Aí eu vou falar, quanto tempo mais você vai adiar para ser feliz? Só para fechar, como eu falei alguns dias atrás, acabei me despedindo do meu pai. E, claro, a gente sempre conversa, aquelas coisas, lembranças. E uma as maiores e melhores lembranças, as mais engraçadas, foi exatamente quando, de repente, nós, queridos 4 filhos, aprontávamos, né? Aprontávamos, meu pai, filho de libanês, de árabe, não tem esse negócio de mansinho, era aquilo que tinha na mão, sabe, e vai direto, e a mira era muito boa. Então, assim, você vê, isso foi físico, o físico não me marcou. O que me marcou foram as palavras de incentivo, foram as palavras, sabe, de compreensão, de carinho, de amor. Eu cresci escutando isso, filho, você é uma pessoa importante. É legal isso, você faz a diferença. Eu cresci escutando isso. Independente, claro, fazia alguma coisa. E normalmente era quando palavras. A briga não era quando aprontava alguma coisa, era quando existia um desrespeito entre irmãos ou entre filhos e pais. Mas assim, o pau comia de um lado só, né? Porque do outro era comido. Então não tinha isso, era garrafa de água, também que era de plástico, e voava, tamanco. E não tinha essa, era a época antiga.
Marcas boas, como diz o Plínio, né? Uma marca da primeira... Pirelli. A primeira... Como é que chama? A primeira tatuagem você Tatuagem foi da Pirelli, da mãe dele. Alguns aí da Havaiana. Então, assim, a marca física, ela passa. Agora, aquilo que é dito, você altera o futuro do ser humano. Palavras não voltam. Não voltam, não tem como. E é muito forte. Ah, eu não queria dizer, então não fale. Não diga. Que Tá? disse não volta. Aí você vai pedir desculpa pro outro, o outro até pode desculpar, mas, ficou marcado, a cicatriz está lá. Meus amados, esperamos conseguir abrir uma livezinha semana que vem, que a gente vai estar num treinamento intensivaço. É quinta-feira, Quinta-feira né? que vem. Nós Puxa, esperamos primeiro dia do conseguir limite. abrir para falar com vocês, mas se a gente não conseguir... A gente abre 5 minutos, vamos falar um oi, né, pelo menos. Mas se a gente não conseguir ter esse conteúdo que a gente traz para você, na outra semana a gente está de volta com o Momento de Dimensão. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana e a gente se encontra a semana que vem, eu espero. E para quem está inscrito no Limite da Honra, tá chegando, como diz o Renatinho. Tá aí, nós estamos na boca do treinamento. Então, encerra lá para mim, por favor. Espera um pouquinho só, deixa eu mudar aqui. Calma, faça as coisas devagarzinho. Aqui, vamos encerrar aqui, a gente vai encerrando sem voz, fecha o microfone e